Olá, igreja! Tudo bem? Continuando o nosso estudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Pois é, Senhor Jesus fez muitos milagres para atrair as pessoas. E Pedro agora, nesse primeiro momento da igreja, é quem está fazendo exatamente isso. Os milagres de fato atraem as pessoas para que elas então se interessem por Deus. Veja, a Bíblia diz em Atos 9 que Pedro, por exemplo, cura um homem chamado Enéas que havia 8 anos era paralítico numa cama. E isto fez com que todos os habitantes daquela cidade chamada Lida se convertessem ao Senhor. E também fala de uma mulher chamada Dorcas. Olha, muito interessante. Essa mulher era notável pelas boas obras e ofertas que fazia, muito querida de toda a região. Ela adoece, vem a falecer e então manda-nos chamar Pedro, que chegando no lugar pede para que todos saiam. Pedro se ajoelha e fala: mulher, levanta. Só isso. Eis que ela abre os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Pedro manda chamar todo mundo, todos ficam sabendo deste milagre. E mais uma vez a Bíblia diz que por toda parte muitos creram no Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos hoje falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida. Você conta os seus milagres ou não? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conhece essa música? Pois é. Isso alcança os cristãos e os não cristãos. Aumenta a fé de quem já é convertido e atrai quem não é. Porque agora no próximo capítulo, a Bíblia dedica um capítulo inteiro, enorme, para falar da primeira conversão de um gentio, que não é só um gentio, ou seja, um não judeu. Ele é um centurião, ele comanda 100 homens do exército do Império Romano que vive contra os judeus. Veja, a Bíblia diz que esse homem era temente a Deus e orava. E aí, num belo dia, um anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, as suas orações chegaram até Deus. Certamente nessas orações, Cornélio, que já frequentava a sinagoga, que já observava inclusive os rituais dos judeus, ele deveria estar pedindo: Deus, mas eu quero de fato fazer parte do povo de Deus. Ou seja, ele ainda não era circuncidado, ele não era batizado e ele não tinha o Espírito Santo. E Deus era interessado em realmente salvar a vida deste homem. Por isso, Deus aparece a Cornélio e diz: você vai enviar 2 mensageiros para buscarem Pedro. E ele de fato obedece na hora. Enquanto isso, Pedro tem uma visão de um lençol sendo descido do céu, contendo todo tipo de animais, e a voz de Deus diz para Pedro: Pedro, levanta, mata esses animais e come. E Pedro, nesta visão, diz: não posso fazer isso. Por quê? Porque os animais são impuros. Mas a voz está dizendo: você não pode mais considerar impuro aquilo que eu tornei puro. Certamente Deus estava preparando Pedro para visitar Cornélio. Por quê? Os judeus não podiam se aproximar de povos de outras raças para se alimentarem juntos e muito menos para falar do evangelho. E especialmente de um judeu, de um romano, porque ele corria o risco de ser morto. Pois é, mas enquanto os homens que Cornélio envia para buscar Pedro estão chegando, o próprio Espírito Santo fala no coração de Pedro: Pedro, estão chegando aqui 2 homens e você deve descer e ir com eles, porque eu os enviei. Pedro ainda não entendeu nada. Os 2 homens chegam. Pedro se apresenta. Ok, vamos lá. Pedro ouve da boca desses mensageiros que Cornélio é um homem temente a Deus. Porém, olha que coisa, assim que ele chega, Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro e ele diz: não, levanta, porque eu sou homem como você. Agora, você precisa saber de uma coisa. Ele foi até meio mal educado aqui, né? Mas enfim, vocês bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de uma outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu devesse considerar impuro. E então Pedro começa a falar o evangelho. O próprio Senhor Jesus
veio a este mundo e Pedro evangelizando esse homem, nem termina de falar. O Espírito Santo vem sobre Cornélio. E não apenas sobre Cornélio, mas sobre todos os gentios que estavam ali com ele. Todos eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então, a conclusão dessa história é que nós também não devemos considerar impuro aquilo que Deus torna puro. Ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas. Vamos apenas falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e Deus faz o resto. Amém?